Boa tarde, damos início à edição desta quinzena do programa Prova dos Nove. O Centro de Saúde vai voltar a receber obras de ampliação e beneficiação no valor de 1 milhão de euros. Este é o primeiro tema para aqui analisar esta semana. Lembro que em estúdio, como é habitual, contamos com os nossos habituais comentadores. Cátia Pinto pelo Partido Chega, também Vítor Cavalheiro pelo Partido Socialista e João Carlos Almeida pelo PSD. Então, começamos já com este tema que tem a ver com as obras de ampliação e beneficiação do Centro de Saúde da Sertã. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cátia. O que nos diz deste investimento que agora foi candidatado ao PRR para o Centro de Saúde da Sertã? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os meus colegas de debate, a Rádio Condestável e todos os nossos ouvintes. Para começar, qualquer investimento que tenhamos é um bom investimento, porque irá beneficiar o nosso concelho e a nossa população daquilo que nós podemos ver na notícia. Pelo menos eu só tive acesso a notícias e deduzo que os meus colegas também só tenham tido acesso à notícia que foi partilhada pela Rádio Condestável. É uma obra no valor estimado de 1 milhão de euros e aquilo que nós podemos ver noticiado é que será feita a ampliação, ou seja, a ampliação e a requalificação. Será feita então a criação de 2 blocos e a ampliação também do espaço de atendimento, e depois na requalificação será então a nível de melhorias das instalações a nível físico, deduzo que seja na parte da rua, alguma pintura, não tenho a certeza porque não foi explicado mais concretamente quais é que serão essas intervenções. E depois também na parte de eficiência energética do edifício, como a substituição de vidros, penso que seja isso, e também alguma iluminação por tecnologia LED, e penso que seja isso, mas de facto não nos chega só a ampliação e a reconstrução. Também é preciso outro tipo de acessos, ou seja, a nível médicos, se calhar faz-nos falta mais médicos de família, porque eu vi a notícia e ouvi a intervenção que o Presidente da Câmara fez, e onde ele diz que conseguiu chegar a um acordo, a uma negociação com a OLS, onde na SAP atualmente já se encontram 2 médicos durante o dia e um médico à noite. Isso é ótimo, porque desde o verão até agora temos sido surpreendidos várias vezes com a falta de médicos na urgência. Isso acaba por nos trazer alguns problemas, não só a nós a nível de concelho e das pessoas do nosso concelho, mas também às pessoas que recorrem à SAP de outros concelhos, que vêm de outros concelhos para a nossa SAP, que é assim que se deve dizer. Mas também faz-nos falta aos médicos de família, porque todos nós sabemos e temos que encarar a realidade que brevemente ficaremos sem médicos de família. Existem vários médicos de família no nosso concelho que em breve irão iniciar a sua reforma, o que vai fazer com que tenhamos ainda mais constrangimentos a nível de médicos de família e que mais pessoas irão deixar de ter acesso a uma consulta e ao seu próprio médico de família. Cátia, estas obras poderão querer dizer mais alguma coisa que poderemos estar a caminhar para outras valências para a Sertã? Sim, esperemos que sim, esperemos que com estas obras que estas obras possam vir a trazer mais equipamento, mais disponibilidade a nível de consultas
e tudo lá está, tudo aquilo que vier de melhor para nós é ótimo, porque nós somos um conselho, como o Presidente também disse, que é estratégico, portanto para nós é ótimo e conseguimos assim dessa forma ser um ponto fulcral em que conseguimos trazer pessoas dos outros conselhos e que priorizem o nosso centro de saúde e que possa vir a ser mais que um centro de saúde. Muito bem, Cátia, gostaria também de ouvir a opinião do João Carlos Almeida. João Carlos, boa tarde. Este investimento, uma obra que isto vem já no seguimento de outras obras que estiveram previstas e que já decorreram ali naquele edifício. Sim, isto já tem uma longa história, nós já discutimos aqui muitas vezes, desde o início da primeira requalificação, que eu sempre discordei em conjunto com muitas outras pessoas e entidades, e que, por teimosia de alguns que também, dos que têm uma palavra a dizer, não quiseram ouvir e, de facto, em vez de construir um centro de saúde novo noutra localização, insistiram para que fosse refeita a requalificação e que seria o ideal. Isto, no fundo, vai de encontro àquela opinião que eu sempre tive e que do grupo que sempre defendeu que a fazer-se investimento devia ser um investimento de raiz com condições para atrair até as tais outras valências que ainda agora aqui se acabou de falar. Com outras condições, com outros espaços, com outra localização. Esta localização, há quem diga que é melhor, mais centralizada. Eu diria que a outra localização que estava prevista junto ao nó da ISA 8 e junto aos Bombeiros Voluntários da Sertã não seria pior, até por uma questão de, muitas vezes, de acessibilidades de urgências. No entanto, optaram por, digamos que, entrar numa poupança, além de serem por fundos comunitários. Aliás, a primeira requalificação foi com recurso ao financiamento do FEDER, portanto, ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e também da ULS. E, portanto, em termos de fundos, tanto se candidata para uma coisa como para outra. Quem optou para que não fosse uma obra de raiz e com um orçamento mais elevado, e na altura estávamos a falar num orçamento de 2 milhões de euros para fazer um edifício novo, com condições estudadas aos tempos de hoje, com as exigências de hoje, em vez de estar a remendar uma infraestrutura que foi mal pensada desde o início, que deu sempre problemas desde o início, e que, pronto, deram disto que estávamos a falar de requalificar, que não foi requalificado no seu todo e que agora precisa de ampliação. Portanto, senão não estávamos a candidatar. E, portanto, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que depois de toda esta teimosia vai-se gastar o mesmo ou mais do que se fosse feito um edifício novo com todas as condições e pensado nos tempos de hoje, em vez de estarmos condicionados a uma infraestrutura existente, que aquela infraestrutura não era desaproveitada, pelo contrário, era aproveitada pela localização para outras funções, e há muitas coisas que ali podiam ter sido feitas. Mas não, perdeu-se uma oportunidade e agora, repara, o primeiro orçamento para a requalificação do espaço era de 615 mil euros. Na altura, o presidente José Farinha Nunes disse que passou dos 800 mil euros. Somado aos 1.127.000 euros que agora se prevê gastar, são 1.900.000 e tal mil euros, ou seja, estão a rondar os 2 milhões de euros para uma infraestrutura remendada e ampliada. Portanto, que fique as condições essenciais, poderá ficar. Seria a mesma coisa? Não era a mesma coisa. Portanto, isto só para lembrar daquilo que nós já muitas vezes aqui falámos e de que eu continuo a defender que foi uma má opção. Além de que o Vítor Cavalheiro, poderá agora dizer a seguir, era de opinião contrária, não sei se já mudou de ideias ou não, mas isto vai, de facto, ao encontro da razão das pessoas que defendiam que o edifício que não devia ser ali. Portanto, agora, vamos lá ver, isto é um investimento que não traz custos à Câmara Municipal da Sertã. É um programa de convite. E, portanto, há que aproveitar a oportunidade, obviamente. Portanto,
É um programa certo em que as pessoas... criou-se a oportunidade e o município concorre, sabe que não é daqueles concursos em que tem que se espera que seja aprovado, não. Está aberto exatamente para o investimento do Centro de Saúde de Melhoramento da Sertã. E, portanto, há que o agarrar e avançar com ele. Vamos ficar com mais condições, sim, e espero que com esta... Porque, reparem, nós estamos a falar num segundo investimento, numa segunda fase, em que o investimento é o dobro daquilo previsto inicialmente. Além que depois tenha ultrapassado os 600 mil euros. Mas estamos a falar agora numa segunda fase que, além das coisas estarem mais caras, mas é o dobro do financiamento da primeira intervenção. O que quer dizer que tem que haver resultados visíveis nesta requalificação. Ainda se fala aqui numa necessidade de melhorias do desempenho energético, quer dizer que a primeira qualificação ficou muito aquém das necessidades, ou seja, nem sequer houve uma intervenção total do edifício existente. Portanto, eu acho que é um investimento que vem sempre em boa hora, para além de melhorar o que está, havendo, como foi dito, a criação de mais 2 blocos, vamos ter a esperança de que, através destas condições melhoradas, que depois possa também vir algumas valências da ULS que prescindem, de facto, da centralização dos seus serviços em Castelo Branco e que possam ser descentralizados para a Sertã. Isso é uma esperança, mas antes disso há uma luta muito grande que nós temos que percorrer, que é, no fundo, o SAP funcionar em pleno. Neste momento, já falámos aqui, tem 2 médicos durante o dia e 1 durante a noite, dada a afluência, e também, provavelmente, nós aqui falámos a última vez que falámos sobre isto, do investimento enorme que envolve ser 2 equipas médicas durante o dia, mas também temos que pensar no futuro. E o futuro é que nós estamos a receber muita gente de fora que recorre muito a este serviço, porque também não tem médico de família, como é óbvio. E, portanto, a afluência durante o dia ao centro de saúde tem tendência a aumentar exponencialmente. E, portanto, pensando nisso, está-se aqui talvez também a colmatar uma lacuna. Agora... E até porque aqui à volta também há esse mesmo problema de falta de médicos nos serviços complementares. No serviço... Há em todo o lado, o problema é geral, mas a questão é que nós vamos agravar este problema na Sertã. Nós temos falado inúmeras vezes aqui no programa dos problemas de Sernaste, da extensão de saúde de Sernaste do Bom Jardim, mas e de Sertã tem passado um pouco ao lado, mas o problema, como nós sabemos, dado a proximidade de reformas dos nossos profissionais de saúde residentes, nós vamos ter esse problema agravado. E, portanto, para além destes investimentos, a nossa preocupação mesmo é que este problema seja futuro, que este problema que nós prevemos no futuro próximo, seja de facto resolvido a tempo e horas, para que muitos que não têm médico de família, aqueles que estão a aumentar ainda, além de reduzir os portugueses sem médico de família, estão a aumentar. Eu faço parte já do grupo que tinha médico de família, neste momento não sei se tem, parece-me que não tenho, e vai acontecer com a reforma dos outros profissionais de saúde que estão a aproximar-se, alguns até já reformados, mas que estão a continuar a trabalhar, até que puderem. Há de haver um dia em que deixam de o fazer, por interesse até da própria vida pessoal. E, portanto, é esse o nosso receio do problema local que vamos ter, que também é conhecido a nível nacional. A nível de infraestruturas, eu acho que, uma vez que optaram por isto, há que melhorar, sim senhora, tornar as condições para que, de facto, funcione melhor o que está a funcionar e que possa vir a funcionar. Então, essas outras valências seriam muito bem-vindas ao nosso concelho. Vítor Cavalheiro, não mudou ainda de ideia em relação às obras do Centro de Saúde ou à mudança da localização?
Então, cumprimentar o João Carlos Almeida, a Cátia, o Luís Buscai e os ouvintes da Rádio Contestável. Não mudei de ideias, mantenho, portanto, aquilo que toda a gente sabe, qual era a minha opinião, ou aquilo que eu defendia, e continuo a manter a mesma opinião. O João Carlos Almeida já falou aqui, isto foi um assunto que foi muito discutido em tempos, não é? Havia uma vontade grande de que fosse feito um novo centro de saúde e abandonasse aquelas instalações. O João Carlos Almeida diz que eram aproveitadas, e eram, mas aproveitadas para quê? E se fossem aproveitadas para alguma coisa, teriam que ser também requalificadas, tinham que ser intervencionadas, como foi. Esta última intervenção resolveu grande parte da estrutura toda do edifício, como sabemos, não é? Para além daquilo que foi a ampliação, a remodelação, não foi a ampliação, a requalificação, toda a parte do SAP. A outra parte da consulta, mais daquela parte da consulta externa, sofreu também alterações, sofreu também alguma requalificação, não uma requalificação tão funda, que será agora, provavelmente, com estas novas obras, mas pronto, aqueles problemas mais estruturais, o João Carlos é que é engenheiro, mas naquela parte das águas pluviais que circulavam e que se infiltravam, não sei, isso acabou tudo, portanto foi colocada uma estrutura nova e aquilo está a funcionar. Não está funcional, essa parte está resolvida. A funcionalidade interna pode não ser efetivamente a melhor, eu aí concordo, sempre disse o mesmo também. Há que fazer ali agora algumas adaptações, estamos a falar agora nesta requalificação, provavelmente creio que falamos em duas coisas, requalificação e ampliação, parece que é isso que vai acontecer. Sim. A requalificação acho que se justifica perfeitamente em algumas áreas internas, gabinetes, que nós sabemos que são com espaços exíguos. Há uma parte onde funcionou em tempos a área que era o laboratório. Neste momento o laboratório não existe, já há uns anos. Pode haver também necessidade de fazer ali alguma requalificação para a funcionalidade que ele tem atualmente. E depois a ampliação, digo muito sinceramente, já se falava em tempos na ampliação também, no tempo do José Farinha Nunes, do presidente José Farinha Nunes, já era também essa, porque estamos a falar esta verba que estamos aqui a falar, é um problema que já se discutiu com o anterior executivo, não é? Esta ampliação e esta verba já vem há uns tempos atrás, eu recordo-me perfeitamente. Vitor, deixa um parênteses só. O executivo anterior nunca falava em ampliação, falava em centro de saúde novo. O José Farinha Nunes nunca defendeu a ampliação do centro de saúde, defendeu sempre a construção do edifício novo. Por isso arranjou o terreno e criou as condições para que se pudessem realizar esse objetivo. Isso é verdade, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, relativamente a esta verba, isto era uma verba, creio, e eu, na comunidade intermunicipal da Médio Tejo, acho que foi um dos temas que se falou, uma das verbas, que isto, não sei se foi através da comunidade intermunicipal da Médio Tejo, era uma verba que estava lá e que, portanto, disponível para a saúde e que na altura o Executivo achou que podia ser investida no Centro de Saúde. Não estou a dizer agora, eu não sei qual, provavelmente não havia nenhuma intenção, ou a intenção que havia naquela altura era exatamente requalificar o que estava edificado. Não era, eu agora vejo aqui que é ampliação, mas na altura também não se falava neste valor, falava-se em 900 mil euros, se não me engano, e agora estamos a falar de 1.127.000, não é muito mais, mas é alguma coisa mais. Por isso é que se fala provavelmente também aqui, para além da requalificação daquela área existente, não é? Uma ampliação, provavelmente porque o dinheiro será suficiente para isso e é a candidatura que temos. Mas eu também quero dizer aqui ao João Carlos que na altura do Centro de Saúde, toda a gente sabe qual era a minha posição, eu acho que eu fui sempre defensor da requalificação daquele espaço, mas não foi porque é que não foi feito um novo Centro de Saúde. Porque na altura, eu já disse isto e está aí escrito também, com notícias da Rádio Contestável, o ministro, que era do PSD, o ministro Paulo Macedo, em Castelo Branco, numa reunião com a área da saúde, e eu estou a dizer isto porque estava uma pessoa da SATAM que fazia parte dessa área, disse claramente que não havia nenhum centro de saúde novo, que a ideia, portanto, a Câmara tinha capacidade financeira para fazer o centro de saúde. Provavelmente, se a Câmara quisesse fazer o centro de saúde, digo eu, teria dito ao LS, olha,
comprámos o terreno e vamos fazer o centro de saúde. E depois colocamos à disposição do Serviço de Saúde. A Câmara comprou um terreno, provavelmente a Câmara comprou um terreno para, mais tarde, a OLS vir a construir e pronto, e não foi essa a decisão. Agora, portanto, eu acho que ficará bem a requalificação. Falámos aqui, o João Carlos e a Cátia, falou-se aqui em arranjar mais espaços para algumas valências. Eu acho que isso que é importante. Portanto, se efetivamente a OLS quiser implementar mais algumas consultas de especialidade no centro de saúde, quiser que aquela área venha a ter outra dinâmica, pode ser importante. Nós, neste momento, também já temos algumas consultas de especialidade. Já temos psiquiatria, 2 médicos que vêm ao centro de saúde, já temos uma consulta de nefrologia, por aquilo que eu sei, já temos 2 médicos de saúde oral ou medicina dentária, como também todos nós sabemos, não é? Que foi até a Câmara que comprou a cadeira, instalou a cadeira e neste momento já estão a funcionar. E é provável que possa ser alargado, que a OLS tenha essa disponibilidade. É uma vantagem de nós pertencermos a uma OLS porque tem esses recursos, para além de muitas outras desvantagens, mas esta é uma vantagem. E nessa perspectiva, eu acho que isto, não parece mal eu dizê-lo, vem um pouco mais pelo facto de haver esta verba que tem que ser gasta. Uma verba que está disponível e que é gasta. Como diz aqui, não é preciso concurso, não é preciso nada, é uma verba que nós temos ali que é gasta. E então, tendo que ser gasta, faz-se a ampliação. Se não se fizesse, não se fazia, e requalifica-se a outra parte existente, que eu aí acho que está bem, acho que se justifica, porque hoje ela tornar-se-á muito mais funcional quando for requalificada. Relativamente àquilo que também que a Cátia e o João Carlos falou dos médicos e a questão, já que estamos nessa, posso também dar aqui uma bicada. Também toda a gente já sabe, eu já me pronunciei relativamente à questão dos 2 médicos no serviço de atendimento permanente. Eu acho que é bom, numa perspectiva, se faltar um está o outro. E depois, se tiverem os 2, dividir o trabalho, pronto. Porque não é por outra razão. Isto é a minha opinião. Continuo a pensar da mesma forma. E porquê é que eu digo isto? Desde 1976 que funcionou um serviço. Eu estou a falar porque passei pelaquela casa. Um serviço de atendimento permanente 24 horas. Houve em tempos um problema de dificuldade de médicos também, e que a Câmara assegurou, na altura o Presidente Ângelo Pedro Farinha, que assegurou, recordo-me perfeitamente disso, assegurou a Câmara, e nunca, portanto, a partir daí o serviço de atendimento manteve-se. E o que era o serviço de atendimento permanente? O serviço de atendimento permanente era um serviço de urgência, onde ia muita gente, onde havia um acidente e era para o centro de saúde, onde havia tudo o que era urgências, acidentes, urgências, estamos a falar de urgências, era tudo para o centro de saúde. Hoje, como nós sabemos, não é. Hoje. Por isso é que eu digo que são 2 médicos e o Presidente tem aqui 60 a 70 utentes. E se nós fizermos a média, 60 a 70 utentes, está 1,9 utentes por médico, ou 2 utentes por médico por hora. Uma hora, um médico atende 2 utentes. Eu não sei se é muito, se é pouco, não estou aqui, os médicos que têm, não estou a dizer. Só estou a dizer é que, vou acrescentar outra, e porquê é que esta afluência é assim, que não é nenhum exagero, foi sempre mais ou menos nesta base. Porquê é que há esta afluência ao serviço de atendimento permanente? Não é pelas urgências, porque o João Carlos Almeida sabe isso tão bem como eu, que se houver aí um acidente, os bombeiros não levam, o acidente não vai para o centro de saúde, vai diretamente para onde o CODU os enviar, como sabe, não é? E nunca vão para o centro de saúde. Já tenho dito isto muita vez, se eu tiver o azar de cair à porta do centro de saúde, nem lá entro para ser tratado, porque chega lá a ambulância e leva-me para onde o CODU entender. Isso já aconteceu. E já aconteceu, exatamente. Não foi consigo, mas... Já aconteceu, exatamente. Portanto, o que é que estamos aqui a falar? Estamos aqui a falar de consultas por falta de médico de família. Estamos a falar de muita gente. Diz o Presidente, à noite a afluência é menor. Pois é menor, porque as pessoas à noite não vão à consulta, vão durante o dia vão à consulta e tal. À noite pode lá estar só o médico. E em muitas horas não tem ninguém, não é? Não tem, garantidamente, não é?
Pronto, eu não... mas é a minha opinião. Quando foi falado, não vi isto com grande entusiasmo. Acharam que isto era uma maravilha, mas não. Porque se houver médicos de família, o atendimento no SAP diminui. E o problema dos médicos de família, que isso é o que estamos a falar, que acho que não há assim uma grande preocupação com os médicos de família, porque os que há vão atender dos utentes deles, e os que não têm vão para a urgência. Mas eu também sei que já lá há médicos, ou pelo menos um médico, que eu já ouvi isto da boca de alguns utentes. Fui lá e ele disse: olha, vá para ser médico de família. Se os médicos começarem a entender que aquilo não é um local de consulta, que é um local de urgência ou de atendimento permanente, podem perfeitamente começar: não, isto como havia em tempos, não, vá para ser médico de família, que isto não é nenhuma situação para vir aqui à urgência. Eu não estou a dizer que isto aconteça ou que venha a acontecer. Estou a dizer que pode, com alguns médicos já acontece e pode eventualmente vir a acontecer novamente. O problema dos médicos, nós temos aqui, por exemplo, um médico a 2 em Sernach. Sernach tinha 3 médicos de família. É natural que as pessoas não consigam consulta ou não tenham, não têm consulta. Onde é que vão? Vão ao serviço de atendimento permanente durante o dia, vão lá. E agora até podem ir. Estão lá 2 médicos, até podem ir. Pronto. É uma forma também deles também estarem ocupados, porque senão... Cátia, com esta abertura, pelo facto de termos aqui 2 médicos a funcionar durante praticamente 12 horas por dia e de termos obras novas no Centro de Saúde, isto poderá ser uma indicação, eventual suposição, isto ponho eu a questão, de poder de se abrir, uma vez que não há médicos de família, de se abrir para consulta aberta, porque a maior parte das pessoas, mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, vai ficar sem médico de família, e assim seria uma possibilidade de poder colmatar esse problema. Sim, poderia ser uma forma de colmatar esse problema. A questão aqui é: será que é o caminho certo? Será que ao fazermos isso estaremos a ir para um caminho mais correto, em que poderemos estar a ajudar as pessoas? Porque, de facto, pode ser uma solução caso não chegamos a um ponto em que não existam médicos de família. Mas creio que não seja uma solução muito viável, porque o médico de família acaba por conhecer o histórico da pessoa e acompanhar a pessoa até ela querer, até ela não mudar de médico de família. Portanto, eu acredito que esperemos nós, com o novo governo, ou então não, esperemos que a situação dos médicos de família seja resolvida, e que principalmente seja resolvida no nosso concelho, porque é do nosso concelho que nós estamos a falar, porque começa a ser um bocadinho grave, tanto que falo por experiência própria. Há pessoas que não conseguem ter consultas com os médicos de família e acabam por vir para outras extensões de saúde, e o que vai impossibilitar as pessoas dessa extensão de saúde não terem acesso a uma consulta com um médico de família. Portanto, numa situação em que não haja mesmo acesso ao médico de família, será uma solução. Agora não consigo garantir que seja uma solução viável a longo prazo. Acrescentar também que com estas novas obras, talvez, porque não avançarmos para um serviço de urgência básico, o que nos daria mais valências, não é? Todas as valências com uma urgência básica atrás, e seria uma mais-valia para o nosso concelho. Eu sei, provavelmente os meus colegas vão-me dizer que para isso, porque penso que a urgência básica tenha que ter um número mínimo de habitantes, penso que seja 40.000 e nós estamos nos 14.748, mas por que não abrir uma exceção? João Carlos Almeida, estas obras, coloco também a mesma questão, poderá ser o caminho aberto para outra solução, porque como ouvimos o Presidente da Câmara Municipal da Sertã dizer que o Concelho da Sertã continua a ser um concelho estratégico, poderemos estar aqui a criar, poder querer a OLS criar algo mais?
Vamos lá ver. A Cátia acabou de falar do SUB. O SUB já foi uma situação que nós já falámos aqui várias vezes. Já esteve no papel, já esteve certo para a Sertã e foi retirado. Não sei quem foram os responsáveis, mas de facto não andou, porque ele foi previsto para a Sertã. Mas o SUB, como falou a Cátia, não é para os 14 mil, 15 mil pessoas da Sertã. O SUB, criado na Sertã, era pela centralidade da Sertã, que envolvia todos os concelhos limítrofes ao nosso. E, portanto, esse montante, essa soma, é que fará aproximar-se dos 40 mil necessários. Agora não sei precisar as condições exigidas, porque isto envolve algumas equipas médicas, alguns mínimos que se não são aqueles serviços mínimos que nós estamos agora a funcionar. E, portanto, na altura, isto não avançou porque também não houve força dos nossos concelhos vizinhos, que acharam que não concordavam, que não devia ficar na Sertã, também não deveria ficar nos concelhos que reclamavam, porque não tinham essas condições de centralidade, como é óbvio. Mas, de facto, acho que lutaram contra eles próprios, porque nunca é demais termos condições de proximidade. E este SUB a vir para a Sertã seria condições de proximidade para todos os concelhos que, em vez de terem que ir para Castelvão, para Coimbra, ou no caso até de Vila de Rei, para Abrantes ou Torres Novas, tinham um serviço que há muitos dos serviços que não têm mínimos, que é na questão do SUB. E, portanto, se estas condições de melhoria são a pensar num futuro que envolve um serviço de urgência básica na Sertã, era ouro sobre azul, porque nós ficávamos melhor servidos em nível de proximidade, porque há situações em que não tínhamos que ir até mesmo poupança para o próprio Estado, que não tem que pagar deslocações que são bastante, são caras e têm muitos quilómetros de percurso. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que, e é aquilo que eu defendia sempre, tendo um centro de saúde novo, já tínhamos criado essas condições para exigir outras coisas, outras valências. O que nós aqui estamos a fazer foi, de facto, agora essa requalificação, porque a primeira requalificação foi parcial, como aqui se prova, como está a ser falado. Aliás, dizia, a vossa notícia dizia que a candidatura surge assim do reconhecimento de necessidade de obras de ampliação, reabilitação e adaptação do centro de saúde. Reparem bem nas palavras. Portanto, quer dizer que a primeira requalificação foi para brincar, foi para melhorar. Não quer dizer, não foi para melhorar e melhorou as condições existentes, mas ficaram muito aquém das necessidades. Não, mas a primeira requalificação foi basicamente no serviço de atendimento permanente, não foi mais nada. Exatamente. Portanto, não criou condições para mais nada. Não havia dinheiro para mais. Não havia dinheiro. Aliás, eu até há bocado até penso que cometi um lapso de número. Na altura não se falava, eu falei em 2 milhões, não se falava em 2 milhões, era 1 milhão e tal, 1 milhão e qualquer coisa, para o centro de saúde novo. E nós falava-se em 600 mil euros, 615 mil euros. Hoje, para fazer o mesmo centro de saúde novo, não chegaria, é como o mercado de Sernás. Começou-se a falar num milhão num mercado novo e agora está em mais, já ultrapassa os 2 milhões, e se for com o empréstimo bancário, upa, mais juros. Portanto, hoje, evidentemente, estamos a falar de números diferentes, mas o que eu estou a dizer é que os mesmos 2 milhões de euros que se vão investir no centro de saúde requalificado, tinha chegado, e hoje tínhamos um centro de saúde novo com todas as condições para exigir o tal serviço de urgência básica para a Sertã. Portanto, o Vítor Cavalheiro, há bocado referiu, e já antes referia muitas vezes isto, que se a Câmara, na altura do Zé Farinha Nunes, queria um centro de saúde novo, podia construí-lo. Tinha o terreno, mas não é da competência das câmaras municipais, e ia absorver o investimento que a Câmara deixava de fazer outros investimentos para investir num centro de saúde que é da responsabilidade do Ministério da Saúde. Como sabe, a Câmara de Castelo Branco vai construir um centro de saúde em Alcaíns, como já foi notícia, pronto, todos nós sabemos. Pronto.
Mas há câmaras e câmaras, há orçamentos e orçamentos. Uma Câmara Municipal, como a Sertã, para investir 1 milhão, 1,5 milhão numa infraestrutura de saúde que não é da sua responsabilidade, alguma obra deveria ficar para trás, como o Vítor Cavalheiro sabe, que foi vereador e duplor das obras ainda por cima. Agora, há uma coisa que eu também digo. Isto tem tendência a aumentar, por causa, de facto, de falta de médicos de família. Há de algum médico que eu vá às urgências e que diga que me mande para o médico de família, que vamos ter ali um problema sério a discutir. Porque ele primeiro tem que provar que eu não me sentindo doente para ir às urgências. Não é? Aqui é uma questão, é muito subjetivo. Eu posso me sentir mal, quer dizer, há muita gente que não desvaloriza o problema da pessoa e depois morre nas urgências só a ir para casa, como já houve notícias que nós conhecemos. Portanto, esta questão de dizer, o senhor vem aqui e vá ao seu médico de família, que daqui não tem nada a fazer, e vamos ter ali um problema sério para discutir entre médico e utente. Mas, João Carlos, então estamos com, disse o Luís Pescaia, transformamos aquilo, em vez de ser um serviço de atendimento permanente, uma consulta aberta, pronto, e as pessoas vão lá. Obviamente, mas é Digo assim, eu não sei como funciona, mas será mais ou menos nós isso. temos que atalhar, digamos assim. Se nós não temos médico de família, e eu digo aqui, é por experiência própria, eu tenho exames feitos há 1 ano, mas, João Carlos, que ainda não mostrei a ninguém. Mas posso só um segundo. Por isso é que eu digo que há uma preocupação enorme em colocar 2 médicos na urgência e não vejo outra preocupação em resolver o problema dos médicos de família que se vão reformando. Pronto, mas a questão que se tem falado e que nós estamos aqui a analisar é, de facto, se esta questão dos 2 médicos de família foi pensado já no futuro, a pensar nesta problemática, ou se não, porque senão é o que digo, um médico, enquanto a afluência for de 60 pessoas diárias, o médico de família o médico diário dava bem a volta a isto, porque não é assim uma coisa, porque eu sei, vamos à consulta, não demora 1 hora, demora 1/4 de hora, demora 20 minutos, aliás, porque até a triagem é feita pelo enfermeiro. E o médico, quando chegamos lá, já tem toda a informação. Eu cheguei lá uma vez, o médico que nós sabemos, temos lá médicos que não conhecemos de lado nenhum, nunca são os mesmos, são tarefeiros, acontece-me sempre, das poucas vezes que lá vou, não conheço. Em determinada altura ia lá, estava preocupado porque me doía bastante a garganta, fiz a triagem, fui para lá, estava a ver que o médico nem sequer me pedia para abrir a boca. E, portanto, estava-me a despachar claramente, quer dizer, estava lá, isso é da época, é fruta da época e tal, vou aqui receitar isto. Mas depois lá, finalmente, disse, abre lá a boca, e lá mostrou a garganta, quer dizer. Portanto, as consultas não demoram muito tempo. Algum doente precisa de ser mais analisado, precisa escutar, precisa fazer outras coisas, mas isso é um entre o outro. Agora, de facto, o que nos preocupa, de facto, era haver falhas do serviço de atendimento permanente que estava a começar a falhar. João Carlos, desde que haja dinheiro não falha nada, que é o que estamos agora aqui a ver. Haja dinheiro, não falha nada. Pois, o dinheiro, só que a questão é que eu gostava que um dia alguém trouxesse os números também. A saúde não tem preço, eu também não estou a dizer que a saúde tenha preço, mas estamos a falar em gestão, não estamos a falar propriamente mais em gestão. Eu gostava que algum dia alguém trouxesse os números para a gente também olhar e ver. Pronto. O problema da saúde não é o dinheiro, porque acho que a saúde tem sido um poço sem fundo. Quanto mais se põe lá, pior funciona. Portanto, o problema da saúde é a gestão. Pois. E isso, enquanto não for resolvido, a coisa é complicada, porque não é mais dinheiro para lá que vai resolver. Pronto. E depois também não há aqueles casos que nós ouvimos falar, e mesmo toda a gente, se a gente tivesse alguém a precisar, um filho, também iríamos agradecer muito o apoio da saúde, a questão daqueles tratamentos milionários de 2 milhões de euros. Isso também é tudo para lá, e nós sabemos que há cada vez mais medicamentos extremamente caros e que não se justificam até, acho eu, mas pronto, quem sou eu para dizer isso? Agora, para finalizar, nós temos a sorte de temos um PRR que não está a conseguir gastar, e de vez em quando vem estas lufadas dizer assim, abram aí um concurso que a gente põe já aí 1 milhão. Isto é a sorte, mas isto vai acabar.
E, portanto, nós não sabendo aproveitar as oportunidades, e às vezes deixamos-las passar, como já deixamos passar algumas. E, para mim, a questão do Centro de Saúde Novo foi uma oportunidade perdida. Felizmente que agora vem este apoio. Bem, é muito bem-vindo. Vamos criar condições, já que não foram criadas na primeira requalificação. É tudo muito bem-vindo. Agora, eu continuo a dizer que nós continuamos a perder oportunidades. Vítor Cavalheiro, rapidamente, esta questão, a palavra Conselho Estratégico, como disse Carlos Miranda, pode querer dizer também alguma coisa que o futuro nos poderá trazer com estas obras e com a possibilidade de poder continuar a reclamar, assim como reclamou 2 médicos, eles estão cá, podemos eventualmente vir a reclamar melhores condições e até, neste caso, em termos médicos. Isso é verdade, é uma situação que já falamos há muito tempo, mas o João Carlos Almeida já deu aqui praticamente essa resposta, dizer assim, quando quisemos criar um serviço de urgência básico, soubemos que a grande maioria dos concelhos vizinhos não queriam vir para a Sertã. Pronto, a grande verdade é essa, não é? Mas o tempo, se calhar, acaba por dar razão. Pois, oxalá que realmente, que possa efetivamente ser assim, portanto, porque eu acho que nós temos alguma centralidade. Nós lembramos todos que em tempos foi apresentado um projeto sem consistência, mas foi apresentado uma ideia de um antigo presidente de Câmara, mais conhecido pelo professor Carreto, com um hospital. Vocês lembram-se? Um hospital de retaguarda. Um hospital de retaguarda, na Sertã. Alguém lhe fez aquilo, vendeu e bem, pronto. Era o serviço de urgência básica, era uma coisa, pronto. Porquê? Porque realmente a Sertã é o concelho mais populoso aqui da zona, não é? É o concelho mais central, não há dúvida nenhuma que ficava bem, pronto. Agora nós sabemos, Vila de Rei não quer vir para aqui, quer ir para, em termos de saúde, vai para Abrantes, nem sequer quis ficar a pertencer aqui. Agora, é verdade que a Fundada, por exemplo, se calhar venha a Sertã, vem. Proença Nova, sabíamos que a grande parte de Proença Nova, Moitas e tal, já não queria vir para trás, queria ir para Castelo Branco. Todos nós sabíamos quando era para ser instalado o serviço de urgência básica. Mas eu agora recordo aqui só também 2 situações ainda. Uma que na altura que o presidente José Farinha Nunes falou, e que eu até concordava com ela. Uma ambulância CIV, suporte imediato de vida, ele bateu-se um pouco por isso. Eu acho que era interessante, por exemplo, eu acho que era uma coisa que a Câmara também devia continuar a insistir. Há uma no Avelar, se não me engano. Sim. De vez em quando vem aqui para a nossa zona. Praticamente sempre que é preciso. Pois, exato. Mas eu acho que era muito mais central realmente a Sertã. Aí eu já concordo. Depois, vou também relembrar aqui uma coisa que nós falámos tanto e estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de instalações, de ampliações e não sei quantos. E não falamos de equipamentos. Os equipamentos são muito importantes para um serviço de atendimento permanente e se fosse para um serviço de urgência básica, ainda mais. Eu creio que, apesar de tudo, não houve grandes melhoras nesse aspecto. E nós temos um caso que nós andamos ali a batalhar várias vezes em assembleias municipais. Eu fui um crítico enorme e depois aquilo que uma pala para as ambulâncias foi feita. A rampa de oxigênio, nunca mais ninguém falou na rampa de oxigênio e efetivamente ela não existe. Ainda hoje é preciso andar com aquelas garrafonas enormes no serviço de urgência, está lá tudo marcado, e não há uma rampa de oxigênio, que é uma coisa básica, acho eu. Eu acho que isto é uma coisa básica. Depois estamos aqui a discutir, o que nós estamos a discutir é única e simplesmente instalações. Mas para além das instalações, depois é necessário discutir muito mais coisas. O João Carlos estava a dizer, era com 1 milhão e não sei quantos. Fazia-se o equipamento que estava o mesmo, ou mais. E eu acho que, por exemplo, naquela requalificação que foi feita no centro, no serviço de atendimento permanente, e acho que é funcional, portanto é mais funcional para os profissionais, por aquilo que eu ouço, não é? Mas eu acho que os profissionais precisariam de melhores equipamentos, de mais equipamento e melhores equipamentos. Sim, senhor, avançamos para o... Só para finalizar, sim, então rápido. Ali uma nota de rodapé do Vítor Cavalheiro. Não se falou em equipamentos. A questão é, uma fábrica para nascer tem que se primeiro espaço físico para vir as máquinas, os equipamentos. E para haver equipamentos apropriados tem que haver instalações.
Portanto, antes disso temos que crescer com as instalações. Sempre defendi e continuo a batalhar na questão. Muitas, já e depois, para terminar, a rampa de oxigênio tem agora uma oportunidade de ratificar esse lapso, essa lacuna. Avançamos para o próximo tema que é proposto esta semana pela comentadora Cátia Pinto e que tem a ver com o Plano de Ação Estratégico do Pinhal Interior 2030. Vamos então a isso, Cátia. Bem, para começar, nós já, de uma forma geral, o plano acaba por mencionar vários pontos que nós já temos vindo a debater ao longo do tempo, ao longo dos debates, dos demais debates que temos tido. Infelizmente eu só consegui encontrar uma parte do documento com cerca de 18 páginas, que tem alguns gráficos e que apresenta, penso eu, alguns dos objetivos que o plano tem. Eu tentei ler por alto, mas lá está, não é bem a minha área, daí eu não me senti muito confortável não é me sentir confortável, é não perceber efetivamente aquilo que realmente o plano quer demonstrar ou querem tornar fazível. Por exemplo, podemos ver aqui que o documento apresentado apresenta que um dos maiores desafios da zona do Pinhal interior é a perda de população, o envelhecimento, a densidade ou a baixa densidade empresarial, o baixo poder de compra e as baixas qualificações. Mas isso nós não precisamos que venha um documento mencionar isso, porque nós já estamos fartos de saber que isso não é de agora, é de há vários anos. E para chegarmos a esta conclusão, podemos ver o estado em que está o nosso país a nível nacional, o que faz com que cheguemos a este ponto. Como é que nós podemos garantir os jovens no interior, ou até mesmo no nosso país, quando os ordenados são baixíssimos, onde o poder de compra cada vez é menor, onde os ordenados não chegam para pagar uma habitação e por aí fora. Portanto, é praticamente impossível nós mantermos os jovens no interior, onde o emprego não é tão qualificado, onde cada vez menos existem empresas, e depois vamos falar nas qualificações. De facto, eu ouço muitas vezes a dizer que hoje em dia só não estuda quem não quer, mas isso não é uma realidade. Aliás, eu ainda me encontro a estudar, estou a fazer uma pós-graduação, e se eu não tiver dinheiro e se não trabalhar para poder pagar os meus estudos, também não há ninguém que me ajude. E não é só isso, não é só pagar as propinas, porque quem quiser pode concorrer à Bolsa, não é 100% garantido que a consiga ou que consiga uma parte da mesma, mas pode concorrer à Bolsa. Mas podemos ver que não é só o facto de pagar as propinas, depois também há outros custos que vêm com isso, como o alojamento, não é? Que se formos verificar, por exemplo, em cidades, vamos olhar para a capital, em Lisboa, é impossível um estudante ficar num quarto com o valor de 500 euros. É completamente impensável. Se formos, por exemplo, para Castelo Branco, o arrendamento dos quartos é muito mais baixo, mas face ao custo de vida atual, em que as casas aumentaram imenso, é impossível os pais conseguirem que o dinheiro estique até ao final do mês. Mas pronto, podemos ver também, aliás, até vou ler aqui, vou só tentar ir buscar o programa, em que eles falam de alguns objetivos, como na parte na parte do plano interior mais resiliente, podemos ver alguns programas como a rede de acolhimento do Pinhal Interior, a incubadora demográfica, os incentivos e apoios à mudança para o Pinhal Interior e o Pinhal mais jovem e mais habitação. Tudo bem, acho que são apoios que devem ser dados, mas não nos podemos esquecer das pessoas que estão no interior e que têm feito um esforço enorme para continuar no interior. Obviamente que temos que arranjar aqui algumas soluções para que o interior não fique deserto, que não sofra com a falta de aposta a nível empresarial, e que no caso de haver empresas, as mesmas não fiquem com falta de mão de obra.
mas também temos que pensar nas pessoas que estão e que vivem diariamente no interior e que constroem a sua vida no interior e que, a maior parte das vezes, com algumas dificuldades, como já falámos, por exemplo, a nível de saúde, porque nas grandes cidades, nós mesmo que queiramos um médico, temos sempre algumas hipóteses, temos vários hospitais, apesar de que às vezes a fila de espera é maior, mas temos sempre algumas soluções. Agora, no interior, como ambos sabemos, é muito complicado às vezes conseguir ter um acesso à saúde, porque se for alguma coisa mais grave, somos encaminhados para Coimbra, para Castelo Branco, e são quilómetros e quilómetros até lá chegarmos. Portanto, é um bocadinho complicado. Depois também temos na parte da coesão, rede de cuidadores da comunidade, provisão inteligente de SIG, novas respostas para envelhecer na comunidade, conectividade digital, entre outras. Temos a parte da competitividade, que é mais a nível empresarial, e depois temos a parte atrativa, que vem falar da parte cultural, a envolver as aldeias e a criar uma inovação social no meio rural e tudo mais. Mas, de facto, ou é por eu não ter tido acesso ao documento na íntegra, porque acredito que se calhar estejam lá as coisas explicadas e que de certa forma nos façam entender todos estes pontos com uma realidade maior, mas fiquei um bocadinho desapontada porque não vejo aqui nada a nível do nosso pinhal, efetivamente das nossas florestas. Não vi nada disso aqui, penso eu. Mas lá está, eu não vi o documento a fundo, porque não tive acesso ao mesmo, mas acredito que quando possamos ter em mãos, que consigamos vir debater novamente este tema, mas acho que é um tema que tem que ser debatido, porque é bastante importante, porque vai mexer também com o nosso concelho e com a nossa sertã, e que irá trazer várias oportunidades, e tem que ser nessas oportunidades e nesses projetos que nós temos que aproveitar e tirar benefícios desses mesmos para nós e para o nosso concelho. João Carlos Almeida, este documento é um documento bastante extenso, mas que à partida estaremos a falar em linhas orientadoras para já ainda. Sim, é linhas orientadoras e muito boas, só que é assim, desde que nós conseguimos visualizá-las no terreno. Tem havido muitos programas, muitas inovações, desde inclusive dos incêndios de 2017, mas continuamos a ter, fala-se em muitos milhões, mas no terreno nós estamos iguais a 2017 ou pior, tirando algumas faixas de limpeza, de segurança, que é visível. De resto, continuamos com a desorganização. Agora há a questão da paisagem, a alteração da paisagem, vamos começar a ver. Pronto, isto é mais um programa de união de 5 comunidades intermunicipais, que inclui a Beira Baixa, que inclui a Médio Tejo. Pronto, e, portanto, a união faz a força, como costuma dizer. E as intenções são boas. A questão é colocar no terreno a funcionar. Fala-se aqui em 127 milhões, e em qual dos 45 milhões já financiados em alguns projetos que vão já começar a ser pensados. Tudo isto é muito bom. Agora, esta comunidade que estamos aqui a falar, perderam em 20 anos mais de 30 mil pessoas. E a luta é esta: trazer pessoas para o interior e também não deixar sair as pessoas para o exterior. Fala-se aqui, da Cátia, não vou alongar muito, mas atrair novos povoadores e reter cidadãos no Pinhal interior. Sim, senhora. Mas a minha filha é advogada. Vai ficar no interior? Deem incentivos para ficar no interior. Crie o seu próprio emprego, abra o escritório. Esses incentivos para que qualquer tipo de profissão tenha possibilidade de se ingrar no interior. Porque as pessoas formam-se e depois têm necessidade de ir daqui para outros lados para fazer a sua vida.
A Cátia provavelmente é um outro exemplo. E depois é assim, não é? Hoje não é bem aquela questão de não estuda quem não quer. Não é bem assim, porque a Cátia acabou de dizer os estudos ficam muito caros. Eu tenho tido suportado 2 filhos a estudar e, portanto, sei bem que, e a Cátia também sabe, que já estudou e sabe quanto é que os pais tiveram que pagar, e depende de lá, conforme disse, a zona onde se está a estudar. Porque tanto se pode pagar 200 euros por um quarto como 500. E muitas vezes os cursos, se querem, não estão em Castelo Branco, ou não estão na Covilhã, ou estão em Lisboa, ou no Porto, em Coimbra, em termos de preços mais ou menos intermédios, mas não é barato. E, portanto, aquilo que se quer aqui é tudo muito bonito, é tudo muito bom. Venham, de facto, é colocar isso, seja visível no terreno. Desenvolver novos modelos inteligentes digitais. Ou seja, falamos aqui de outra situação em que nós nos queixamos muitas vezes. Queremos pessoas para o interior. As pessoas querem trabalhar no interior. Mas depois ligam um computador para trabalhar de casa e não conseguem trabalhar porque não têm rede. Nós andamos a viajar, é um martírio diário, a interrupção de chamadas que nós temos em viagens diariamente, porque não conseguimos concluir uma comunicação. Estamos a falar de uma coisa muito simples e estamos a falar na Sertã, entre Sertã Pedrógão Grande, entre Sertã Vila de Rei. Quem não tem esta experiência de ir a falar e constantemente tornar a ligar e às vezes até desistir e esperar para uma hora melhor. E, portanto, não é assim que o interior se defende. E tem que se começar por aí. Enquanto não houver estas infraestruturas básicas do working, falam-se no coworking, o coworking pode-se fazer de qualquer casa. Eu conheço estrangeiros que estão a trabalhar através de Portugal. Mas muitos estrangeiros querem viver isolados, querem numa casinha lá no meio do nada, mas querem ter as condições. E valorizar as aldeias, como também o programa fala, precisamos ter condições nas aldeias. As aldeias estão a ganhar vida porque há falta de casas, mas muitos não conseguem trabalhar a partir de lá. E isso foi visível quando as aulas tiveram que ser feitas à distância, que os alunos tinham que ir para o cimo do monte, se queriam um bocadinho de rede. Portanto, aumentar a competitividade, tudo tem a ver com isto, o empreendedorismo, porque os jovens é que são os empreendedores, é que criam novas empresas, a sua própria empresa, mas têm que ter condições e têm que ter condições e apoio. E apoio. Porque, no fundo, o que é que faz aquela questão do ninho de empresas? É para se iniciar. Depois de iniciar ganhadas, agora tens de te ir embora. É mesmo obrigado a sair de lá. Tens condições, vai-te embora. Isto também é igual. Nós temos de ter condições de dar aos nossos jovens, aos nossos filhos, para que se mantenham cá. E, infelizmente, muitos têm que ir. Agora, isto é uma luta. Depois há outra, é trazer mais gente para cá. Essa gente só vem para cá se tiver condições, porque nós temos qualidade de vida. Vocês forem a Lisboa, sabem o martírio. Eu fui lá ainda agora, esta semana. E, portanto, aquilo é obras por todo o lado, para já. Depois, sem GPS, então, é um martírio. E mesmo com GPS, a gente falha uma entrada, entretanto, para ir para o mesmo sítio, já te fez mais 10 ou 15 quilómetros. E é um stress enorme. E, portanto, nós temos qualidade de vida. E quando queremos ir a Lisboa, vamos. Estamos a 2 horas. Queremos ir a Coimbra, estamos a 40 minutos. Agora, dê-nos condições para nós podermos trabalhar cá. Aumentar a produtividade é aumentar as pessoas no interior. E, portanto, podia dizer aqui muita coisa, este programa tem imensas coisas para se falar, mas, de facto, é assim, povoamento disperso, 2.300 aglomerados, 70% a 90%, isto são coisas que eu tirei do programa, é da área florestal. Mais de 90% do território é classificado como vulnerável. 4 idosos por cada jovem. Baixa densidade empresarial. Obviamente, não temos jovens. Poder de compra reduzido. Apenas 11,8% da população tem nível de qualificação superior. Enquanto estes dados não forem alterados, o interior não evolui. Não pode evoluir. Então, 4 idosos para um jovem. Então, os idosos é que são empreendedores. Os idosos precisam de apoio dos jovens. Precisam de projetos, alguém que faça projetos para os defender futuramente, que são nós os próximos idosos que depois precisam. Isto é este ciclo. E, portanto,
o programa diz uma coisa que eu gostei. É assim, programas são programas, depois reúnem-se, foi uma reunião em Sião, formalizar o contrato de consórcio de intervenção integrada com base territorial de Pinhal Interior. Tudo muito bonito. Provavelmente almoçaram muito bem lá, fizeram lá uma fotografia de família, tudo. Mas é isto. Nós queremos é ver no terreno. Eu tenho tenho filhos a fazer cursos superiores. Eu quero que eles fiquem cá. Deem um apoio, criem oportunidades para que eles possam cá ficar. E para acabar, só retirei a frase de Miguel Torga, que vem no programa, numa folha última, que diz: recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. Muito bem, pegamos no fruto de metade. Vítor Cavalheiro, de intenções, estamos nós já fartos de ver. E é um pouco verdade. Eu começava por dizer o quê? Foi apresentado o plano estratégico Pinhal Interior 2030, foi apresentado. Nós já estamos em 2024. Portanto, 2030, já estamos em 2024. Não conheço o plano, não deu ainda ao trabalho de ler o plano, mas tenho a certeza absoluta que tem lá coisas bonitas, coisas agradáveis, coisas que todos nós gostamos, coisas que achamos que eram muito interessantes. Mas pronto, depois é como diz o João Carlos Almeida, depois ficamos com o ponto de interrogação relativamente à concretização dessas obras. E depois dizer o quê? Nós estamos aqui a falar de um plano onde a comunidade intermunicipal de Coimbra, da Beira Baixa, de Leiria, Médio Tejo, Beiras e Serra da Estrela, as aldeias de Xista, etc. Estamos a falar num Pinhal Interior, que é uma região um bocado lata, e com concelhos com características muito diferentes. E eu até me fez lembrar isto, dizer, quando o Pinhal Interior tinha um pacote de estradas. E quando houve o problema, mas isto não chega para todos, foi logo tirado a 238. Portanto, e nós estávamos nesse pacote do Pinhal Interior. Agora também estamos no pacote do Pinhal Interior com estas coisas todas. Depois, dizer também que o João Carlos esteve aqui a dizer: interior, baixa densidade da população ativa. Interior corresponde a 2/3 da área geográfica do país e concentra apenas 18% da população. Isto são fatores altamente decisivos. Pois eu também acho que isto não estamos aqui a falar de nenhuma novidade, porque é assim. Eu trouxe até, já aqui discutimos isto, com notícias da Rádio Incontestável, em outubro de 2021, revitalização do Pinhal Interior já mobilizou cerca de 314 milhões de euros do Governo, em 2021. Depois, em 2020, revitalização do Pinhal Interior tem de assumir uma visão clara para o território e tal. Tudo isto é mais ou menos aquilo que estamos a falar do plano. Isto já vem para aqui há uma série de tempo. Inclusive, também achei curioso, o coordenador, Luís Matias, é o coordenador. Já era em 2021. O que é que diz aqui? Esse Luís Matias é coordenador do plano de revitalização do Pinhal Interior e provavelmente engloba depois... Engloba este aqui, que é o que está aqui. Foi coordenador Luís Matias, que já era o coordenador do plano de revitalização do Pinhal Interior, que era presidente da Câmara de Penela, etc. Portanto, eu acho que nós estamos aqui a falar exatamente de... Pronto, eu sou um bocado de acordo com aquilo que diz o João Paulo. Nós já falamos, o João Carlos, aliás, já falamos aqui em muitas vezes na revitalização do Pinhal Interior, em muitas situações destas e tal, e depois, mas na prática, e a grande maioria das pessoas não vê resultados e queixam-se mesmo. Ainda aqui há dias, na segunda-feira, um indivíduo me dizia: fui dar uma volta ali para a Lausanne, para aquela zona toda, andei por lá a passear e tal, uma zona muito bonita e tal, mas aquilo está terrível. Eu não fui lá, portanto estou a falar em termos de vegetação, os incêndios, cresceu espontaneamente tudo e está tudo ao molho, e fé em Deus. É efetivamente isto. Aumentar a competitividade dos territórios, e para isso é fundamental a criação de emprego, porque sem isso as pessoas não se fixam cá. Pronto,
não tenho dúvida que eu estava aqui. O plano tem lá coisas muito bonitas e tem coisa. Mas isto já vem tudo de trás. O João Carlos Almeida também já tinha referido isso. E já vem. Eu trouxe aqui estas notas destes programas, da discussão. Os intervenientes são o mesmo. É a ministra Ana Brunhosa, era o João Paulo Catarino, era ainda a secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira. Portanto, tudo a discutir esta situação. E haverá dinheiro. Garantidamente que haverá dinheiro do PRR, de certeza absoluta que há dinheiro. Mas se ele cá chega... nós acabamos por neste grupo do Pinhal Interior, se calhar nós, a beira baixa, talvez conselhos com pouca poder reivindicativo, que foi exatamente o que aconteceu quando foi do Pinhal Interior. Tem que se tirar alguma coisa, olha, tirou-se a da Sertã, pronto. Cátia, vamos ter que esperar ainda algum tempo para ver o que é que pode daqui sair. Sim, vamos ter que esperar ainda algum tempo. Esperemos que com o novo governo do Chega as coisas possam se tornar possíveis. Então, Cátia, já que estás com a mão na massa, avançamos para as notas positivas e notas negativas. Ok, então notas positivas. Tenho a festa de sopas que se irá realizar no sábado. Vila Velha de Ródão, campanha de esterilização de animais errantes. Tenho também, porque já há uns tempos atrás veio a conversa de termos mudado para a Beira Baixa e que não havia dinamização, então trago aqui a campanha de publicidade da CIM da Beira Baixa, que tem feito umas minisséries sobre os vários concelhos da Beira Baixa. Aliás, eu estava à espera, sai todas as quintas-feiras, eu estava à espera que hoje saísse da Sertã, mas ainda não meteram então a minissérie. Vou aguardar que saia. Como notas negativas, tenho uma nova sinalização à saída dos bombeiros de Tornaste do Bom Jardim, porque, pelo aquilo que consta, não é bem visível. E quando o sol está baixo não dá para ver a sinalização. E, por fim, tenho que a Rádio Condestável não pode fazer a cobertura às eleições legislativas e penso que às eleições europeias devido à lei. Então avançamos também agora com as notas positivas e notas negativas do João Carlos Almeida. Ora, eu estive aqui a pesquisar algumas notícias até da Rádio Condestável, aqui tinha muitas notas, mas selecionei quatro que eu achei que deveria falar e deixo as outras. Uma nota negativa. Continua a burla do olá mãe, olá pai, olá mãe. Eu não me sinto mais inteligente que os outros, mas começo a achar impressionante como é que há pessoas que se conseguem deixar enganar. Mas parece que até a ministra da Agricultura entrou nesta. Também foi apanhada na rede. Foi notícia, inclusive. Como é que é possível receber-se uma mensagem de um telemóvel desconhecido a dizer que é o filho, a pedir dinheiro e transferir-se o dinheiro para uma conta que nem sequer é do filho? Eu não consigo entender, mas como há dezenas, centenas de pessoas a cair nesta, falta-me entender, mas de facto as pessoas comecem a desconfiar destas coisas. Da própria sombra. Da própria sombra, exatamente, da própria sombra. E eu tinha aqui a nota que era para a última, mas neste seguimento, ultimamente, e foi notícia da Condestável, e eu trago isto também por uma outra razão, foi criada um falso perfil do Facebook do Presidente da Câmara. Mas isto tem-me acontecido várias vezes. Falsos perfis de amigos meus, que logo pela conversa inicial eu vejo logo que você é isto e você é aquilo. Não é conversa. Não é conversa para nós. Não é o meu amigo que está do outro lado. A fotografia do Facebook e os amigos em comum, alguns são os mesmos. Provavelmente é assim, há pessoas que a gente por uma razão deixaram o perfil ou estão a criar um perfil novo, tem acontecido, e nós aceitamos a amizade do pedido, que é o nosso conhecido. A partir daí começam a vir mensagens estranhas. Mas a gente estranha logo no início, não é preciso muito, basta 2 ou 3, um bocadinho de conversa. A forma como se aborda, como não nos conhece a pessoa, não é? Aborda-nos de forma interesseira de alguma coisa tem interesse. Neste caso, até é para oferecer dinheiro de uma associação não sei quantos, se eu também quero ganhar, porque ganhou não sei quantos. E pronto, já acabou ali, não é?
Às vezes até respondo só para lhe mostrar que se é o meu amigo que está aí, ele tem o meu número, telefona-me e telefona-me pessoalmente. E, portanto, isto vem, no fundo, ao encontro daquilo que tem sido constante. Aliás, eu avisei o Pedro, o Sr. Pedro do CDS, Pedro Martins, porque eu aceitei na boa fé a amizade do Sr. Pedro Martins. Afinal, não era o Sr. Pedro Martins, porque depois da conversa, depois eu telefonei-lhe, tive o cuidado de telefonar, que tinha o número dele, a dizer, olha, que o seu perfil está a ser usado indevidamente para isto assim. Inclusive de um tio meu, esta última semana. Um tio meu, que é um tio meu, depois a fazer conversas do mesmo género, do mesmo teor. E, portanto, eu não estranho. Agora, as pessoas é que têm de estar atentas. E às vezes não é preciso estar muito atentas para ver que, de facto, há aqui qualquer coisa que não está certo. E, portanto, a nota negativa para que as pessoas, pronto, de facto, de uma vez por todas, não comecem, não se deixem. Há coisas bem elaboradas e, pronto, caem, qualquer pessoa caía. Mas estas não. Tenham paciência, estejam atentos. Agora, para continuar com as negativas, para terminar com uma positiva, mais uma vez a Rádio Condestável não faz a cobertura das legislativas. Pronto, é a altura também destes governos abrirem a pestana, porque a abstenção é elevadíssima e as rádios locais têm um papel fundamental junto à população. Eu tenho muitos amigos que dizem, eu não vou votar. Aliás, há imigrantes que vieram dizer, eu nunca votei, nem continuo a não votar. Nós temos que mudar as pessoas às vezes também não pensam que não estão a defender a democracia ao não votar. E se fôssemos todos a pensar assim, não vivíamos em democracia. Portanto, acho negativo que, de facto, ainda o poder central não dar mais apoio às rádios locais. E, para terminar, positivo, os alunos do IVS preparam o Parlamento dos Jovens. Eu acho que é como eu defendo o orçamento participativo jovem. Também já tivemos a oportunidade de fazer uma Assembleia Municipal dos Jovens, e são iniciativas que eu acho que vão ao encontro da defesa, porque muita gente, as pessoas, eu conheço muitos jovens, e esta é uma indireta para alguém que está neste programa, muitos jovens a dizer que votam no Chega, porque não sabem, não têm formação, não têm conhecimento do que foi o passado, viver-se sem poder dizer-se tudo e mais alguma coisa, viver-se em liberdade. E esta falta de educação política do que é a democracia faz com que as forças políticas de extrema ganhem avanço. Para terminar. Avançamos então também com as notas positivas e notas negativas do Vítor Cavalheiro. Campeonato Nacional Fundo de Remo. Estamos a falar de um campeonato nacional, atrai pessoas, acho que é uma modalidade que atrairá alguma gente, e depois estamos a falar, como diz o Presidente, numa época turística morta, que realmente é capaz de ser muito interessante. Portanto, haver um campeonato nacional numa altura destas aqui na nossa zona. Carnaval no Outeiro da Alagoa, isto tenho que dar os parabéns e relevar portanto, a resiliência daquela gente que todos os anos faz o Carnaval, com alguns apoios, mas essencialmente com o trabalho daquelas pessoas, daquelas localidades, dos casais unidos mais. Realmente manter a tradição, ele já faz isto há muito tempo e é realmente o mais significativo aqui no nosso concelho. Depois também a Sopa dos Escoteiros, também uma associação que merece também uma associação solidária, com muito trabalho, com muitos jovens, que eu acho que também merece alguma estima da nossa parte, de todos nós. Pronto. São as 3 notas positivas breves. As 2 negativas, a Condestável não faz a cobertura, porque é coincidente com os 3 também, acho que também não concordo muito, acho que há aqui uma grande falta de solidariedade com as rádios locais, portanto, eu creio que quem perde com isto
as rádios não são os eleitores, porque seriam muitíssimo mais bem informados, porque as pessoas, é mais fácil ouvir uma rádio local do que nem ver um debate na televisão, porque as pessoas não veem, de uma forma geral, nós vemos e tal, mas muita gente não vê, não liga um debate. Mas se ouve na rádio, eram capazes de estar atentos e ouvir, porque ouvem muito mais a rádio do que veem televisão, porque, como já dissemos aqui, temos uma população envelhecida e é normal que assim seja. Depois a outra, trouxe só para recordar, porque estamos nesta época, em tempos falámos aqui, até num programa, valorização da madeira da acácia, da madeira das acácias. Agora, como as acácias estão todas floridas, eu trouxe como negativo o quê? Fez-se aí uma campanha, não é campanha, pronto, fizeram-se, nem é promessas, mas sugestões, vamos fazer da madeira da acácia isto e aquilo, guitarras, mobiliário urbano e não sei quantos e tal. É interessante, eu não estou a dizer que não seja. Epá, pronto, mas que é tal coisa, muitas vezes a gente fala nestes assuntos, ou falar os técnicos que falou quem tinha que falar, e depois estas coisas acabam por morrer. Eu achei interessante recuperar isto, porque estamos na altura das acácias, e como nós sabemos, a acácia é uma praga, é uma coisa que nós temos que combater, e falava-se nesse combate que morreu à nascença. Pronto. Então assim terminamos a edição desta edição do programa Prova dos 9, lembrando ainda que o programa é repetido na próxima quarta-feira, das 21 às 22, e fica também disponível em podcast na nossa página e em vídeo do YouTube no canal Condestável TV. Boa tarde a todos.